Muniz, boa noite. É com grande prazer que eu te reencontro aqui mais uma vez para considerarmos assuntos da maior relevância para o nosso tempo, para o homem moderno, o homem secularizado. Um privilégio. Obrigado, Daniel. Esse espaço tem feito a mim um imenso prazer. É poder compartilhar e dar uma contribuição, ainda que pequena, do Evangelho Salvador, libertador de Cristo para a humanidade. Nos encontros anteriores, nós conversamos um pouco sobre o passado da pessoa humana, a dificuldade que temos de lidar, mesmo à luz da Bíblia e do Evangelho, com as nossas culpas, com as nossas transgressões, nossos deslizes morais, enfim. Mas eu queria enfocar um pouco hoje contigo a questão do presente. O ser humano vive baixos níveis, vamos dizer assim, de presentificação. Ou nós vivemos muito presos ao passado, ou alguns vivem muito governados, não é, por um futuro, as preocupações do futuro. O que a Bíblia, o que você pode nos dizer sobre o presente da nossa vida em relação ao Evangelho? Como que Deus trata e recomenda que vivamos no presente? Meu amigo Daniel, assim que o homem pecou, ele contraiu o que em teologia nós chamamos de natureza pecaminosa, perversa, má, o pendor para o mal. E isso é que basicamente a Bíblia chama de pecado, uma natureza, né? Os atos pecaminosos são pecados e pecado é uma natureza. Os atos pecaminosos geram culpa. A natureza pecaminosa, ela não gera culpa, é o potencial para pecar. Quando a pessoa encontra Cristo, Jesus resolveu para ele a questão da culpa, mas o pendor para o pecado ainda permanece. Num outro momento vamos falar que ele só vai sair na volta de Jesus. Agora, o Evangelho é uma atuação de Deus, comprando a salvação, colocando o perdão à disposição que alcançou o homem, resolvendo o seu passado, mas ele se aprofunda na vida para nos assistir no presente. Olha que bela passagem da Bíblia eu tenho aqui relacionado com isso. Eu vou ler de São Paulo aos Coríntios. São Paulo aos Coríntios. São Paulo, o apóstolo São Paulo escrevendo à igreja que estava na cidade de Corinto. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A Bíblia falou que nós fomos salvos quando encontramos a Cristo, salvos da culpa. E ela diz que nós estamos sendo salvos do poder do pecado, desse pendor para o mal, para que isso não seja algo determinante para eu pecar, seja apenas uma inclinação, um pendor. Agora, professor, é uma tragédia, né? O ser humano que vive despresentificado, não sei se existe essa expressão, quer dizer, a sua vida é governada ou pela culpa do passado ou pela angústia do futuro, né? O Evangelho, então, pode nos dar essa alforria para viver um presente. Eu vou ler, Daniel, uma das passagens mais lindas da Bíblia para mim, nesse contexto da salvação no presente, que é Romanos 5:20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado, ele abundou como natureza aqui, na sua vida. Depois ele abundou como atos pecaminosos e ele gerou a culpa. Agora a graça chega para superabundar, para transbordar, diz uma outra tradução. Assim, o Senhor Deus tomou providência para que nós fôssemos assistidos na eliminação da culpa quando nós encontramos Jesus. Isso é o passado. Isso é o passado. E Ele tomou providência para nos assistir agora, quando a sua imagem moral está sendo restaurada em nós. Eu estou lembrado aqui de uma passagem que é do Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Lá diz assim, olha,
Veio para o que era seus, falando de Cristo, mas os seus não o aceitaram. Mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, esse é um poder para o presente. Para o presente. Esse poder, se nós formos analisar, é o mesmo poder da natureza que trouxe o macrocosmo à existência. É o mesmo poder que cria que cria os matizes de uma linda flor. Que transforma um marginal numa pessoa com nova ética, com certeza, um bom pai de família, e assim vai. O apóstolo São Paulo diz assim que o poder de Deus se manifesta nas coisas criadas. E ele dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida. Eu quero deixar um pensamento aqui. Esse pensamento vai ajudar muito a você, possivelmente. O pensamento diz assim, olha aqui, ó. Deus, ele não purifica, ele não transforma para salvar. Ele salva para transformar, ele salva para purificar. Maravilhoso. Você sabe por quê? Porque no paganismo, o Deus pagão exige purificação para que a pessoa seja aceita. O nosso Deus nos aceitou arrependidos para nos transformar. Chegamos todos quebrados emocional, espiritual, romântica, familiarmente, profissionalmente, socialmente, bioquimicamente, para que Ele, na plataforma da salvação, nos ajuste. Isso é salvação no presente. Não há psicólogo, com todo respeito aos psicólogos que fazem um grande trabalho em favor da humanidade, não há remédio, com todo respeito às bênçãos dos modernos medicamentos que atuam em diversas áreas, não é, do nosso organismo, não há nenhum poder humano capaz de fazer isso na nossa mente, na nossa alma. Com certeza. Um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, um médico com conhecimento do Evangelho, ele alcança o homem nas suas 4 dimensões, bio, psico, sócio e espiritual, de forma mais rápida e mais profunda. Então, considerando o passado que nós já falamos, o passado foi uma experiência libertadora da culpa. O presente é um processo. Eu estou lembrando aqui de um amigo meu, eu quero terminar com uma poesia dele, é o Mário Jorge Lima. O Mário Jorge Lima, ele escreveu uma poesia uma vez, nós fomos a Portugal, e ele é um grande letrista, um compositor fantástico, e ele escreveu essa poesia que se transformou num cântico. Ela diz assim, Salvo por Cristo, ele intitulou isso, ele diz assim, Cristo salvou-me da condenação quando morreu no Calvário em dor. Cristo me salva da vil tentação num processo diário de amor. Presente. E complementando esse plano eternal, um futuro glorioso haverá, em que salvo serei da presença do mal, quando Cristo Jesus retornar. Aí ele quis homenagear Fanny Crosby, outro gênio da inologia cristã, e ele termina dizendo, salvo por Cristo, eu tenho a mais perfeita paz, tal comunhão com Ele, certo do céu me faz. Grande Mário Jorge. Maravilhoso. Professor, o senhor acaba de fazer uma provocação. Topa nos encontrarmos de novo para conversar sobre o futuro, então? Que com certeza vamos nos encontrar. Sabe por quê? Salvação é começo, meio e fim. Passado, encontro com Cristo. Presente, a dinâmica da graça na nossa vida. E o futuro, a erradicação do pecado como natureza. É disso que possivelmente vamos tratar. E você que tem acompanhado o professor Muniz, prestigie o seu site Paz em Jesus. É fácil, www.paz em Jesus. Multiplique, divulgue para os seus amigos, baixe materiais, distribua. O professor é o verdadeiro apóstolo das boas novas do Evangelho e é isso mesmo que ele quer que todos façamos. Coopere também com este ministério do pastor Muniz. Ok, no Facebook também, está aí na tela, você pode acompanhar, eu estou colocando diariamente pensamentos fundamentados na graça e tem ajudado muitas pessoas, viu, Daniel? Que Deus multiplique tudo isso, professor. A Deus seja toda a glória.